Se o gelo começar a rachar embaixo de você, abra os braços imediatamente antes de começar a cair. Isso ajuda a te segurar e evitar que você afunde. Mas se você cair, você pode ficar confuso e não saber onde é pra cima. Nesse pânico, muita gente acaba nadando pra longe do buraco e ficando presa sobre o gelo. Se isso acontecer, tente manter a calma e procurar por luz. Normalmente é ali que está a saída. Se você quebrar um copo no chão, não saia pisando por aí. Primeiro, apague as luzes. Depois, coloque uma lanterna no chão. A luz vai bater nos cacos e até os pedaços menores vão brilhar. Aí vem o truque. Pegue metade de uma batata crua e passe por cima do vidro. Então, os pedaços afiados vão grudar na batata e sair do chão. Assim fica seguro e você pode caminhar com segurança. Se você lascar um pedaço do seu dente, ele não precisa ficar quebrado para sempre. O dentista vai desgastar a área ao redor e aplicar um material adesivo da mesma cor do seu dente, o moldando para devolver a aparência original. Quando o formato está quase perfeito, uma luz especial endurece o material e o deixa tão resistente quanto o dente que é quase impossível de ser quebrado novamente. Por fim, o dentista lixa tudo para ficar idêntico aos outros dentes. Deixa o like se você entendeu. Você cortou melancia do jeito errado a sua vida toda. Quando você corta do jeito normal, o suco espirra e escorre na mão. E mesmo assim, os pedaços quase nunca cabem direito na boca. Mas tem um jeito melhor. Corte a melancia ao meio no sentido do comprimento e vire ela. Depois, faça cortes retos para um lado e depois para o outro, formando assim uma grade. Os pedaços ficarão certinhos, fáceis de pegar e sem deixar o suco escorrer. Se você remover todos os vasos sanguíneos do seu corpo e amarrasse tudo em uma única linha, provavelmente acha que daria algo desse tamanho. Mas o corpo humano tem milhares e milhares de vasos minúsculos espalhados e entrelaçados em cada parte do seu corpo. Somando todos eles, se você começasse em Nova York, os vasos chegariam até o Grand Canyon, depois cruzariam o Oceano Pacífico, passaria pelo Japão, pela Ásia, por toda a Europa e ainda assim voltaria para o ponto de partida de 2 a 4 vezes. Se você ficar preso em um toboágua e ele começar a se encher de água, a primeira reação costuma ser tentar voltar. Papo de estampa de camisa. Mas o toboágua é liso e isso quase nunca dá certo. O mais importante é manter a calma e inclinar a cabeça para trás para tentar criar um espaço para respirar. Se a água continuar subindo, use as mãos para se empurrar para frente. Se você não conseguir se mexer, a água vai acabar enchendo tudo. E quando a pressão se igualar, você consegue se impulsionar e boiar com segurança. Se todas as pessoas da Terra cortassem as unhas dos pés e jogassem no oceano, você poderia pensar que elas iriam boiar e cobrir uma grande área. Mas unhas não flutuam, elas afundam. Seriam necessários mais de 82 bilhões de pedaços caindo no fundo do mar como se fosse chuva. Isso iria sufocar os peixes e cobrir o fundo do oceano até formar uma pilha gigante. Tão grande, mas tão grande que esse monte iria subir à superfície e existiria uma ilha inteira feita de unhas cerca de 10 vezes maiores que o Central Park. Grande o suficiente até mesmo para caminhar por cima. Se você tiver uma verruga na pele, arrancá-la pode ser bem mais perigoso do que parece. Ela não é só algo solto na pele, a verruga tem nervos e vasos sanguíneos. Arrancá-la causaria sangramento e deixaria uma ferida aberta facilmente de se infeccionar. A forma correta de removê-la é com um médico. Ele pode congelar a verruga com nitrogênio líquido e assim de forma segura arrancá-la. O que acontece se alguém foi engolido por uma baleia cachalote? Primeiro, essa pessoa seria forçada a passar pela garganta sendo espremida no caminho. Depois disso, chegaria ao estômago e é aqui que começa a pior parte. Porque o estômago é cheio de ácido e esse ácido começaria a corroer todo o corpo. E mesmo sem o ácido, a falta de ar faria com que a pessoa se sufocasse rapidamente e fosse de arrasta pra cima. Quando uma formiga te pica, não é a picada em si que te machuca primeiro. Ela usa a boca pra se agarrar na sua pele e depois disso ela se curva e usa o ferrão. Como a formiga fica bem presa, ela consegue picar diversas vezes no mesmo lugar. E é isso que causa aquela dor insuportável. Se o seu pulmão for perfurado, o ar começa a entrar e sair pela ferida toda vez que você respira. O problema é que esse ar pode ficar preso dentro do peito, criando pressão suficiente para apertar o seu coração e te causar um infarto. Encontre um plástico ou um material que vede a ferida, coloque por cima do ferimento e prenda com fita adesivas em apenas 3 lados. Assim, o ar não entra para dentro do peito, mas o que já está lá dentro consegue sair. Feito isso, deite-se sobre o ferimento. Isso mantém pressão no seu pulmão e reduz a entrada de ar enquanto você aguarda por ajuda. Deixe seu like se você nunca quer passar por isso. Os polvos regeneram partes do corpo. Se alguém cortar o tentáculo de um polvo, meu Deus do céu, não sobrou nada, e ele milagrosamente conseguir voltar para o oceano, você poderia pensar que ele morreria devido ao ferimento. Porém, o polvo possui uma habilidade que permite que ele cicatrize rapidamente os cortes antes que infeccione e regenerar os tentáculos perdidos, crescendo outros após algumas semanas. Olha que milagre. Isso basicamente faz o polvo comida infinita. Se você arrancar um único fio de cabelo, ele conseguiria segurar 40 moedas de 1 centavo sem quebrar. Se trançar a metade do seu cabelo e fazer uma corda, será o suficiente para aguentar o peso de um SUV gigante. Agora, se você trançasse todo o seu cabelo, ele poderia aguentar cerca de 15 toneladas de peso. Isso equivale
ao peso de uma baleia azul cinzenta jovem. Seu cabelo não é tão fraco quanto você pensa não, viu, meu filho? O rei deu uma semente para cada garoto e pediu para que todos cultivassem a melhor planta possível. Essa vai ser a minha melhor vigarice. Ele já estava velho e precisava escolher um herdeiro pro trono. Um dos garotos se chamava Ping. Ping. Só se for ping-pong mesmo, né? E Ping adorava a jardinagem. Ele regou semente, deu sol, usou a melhor terra, cuidou todos os dias daquele trem. E cadê que cresceu alguma coisa? Quando chegou o dia de mostrar pro rei, todo mundo veio com aqueles vasos enormes, de planta de tudo enquanto é tipo. E adivinha? Ping tava lá com aquele vasinho que só dele, tadinho. Mas mesmo assim ele levou. O rei olhou cada planta em silêncio até chegar em Ping. Então ele sorriu e anunciou o Ping como novo rei. A verdade é que o rei havia fervido todas as sementes antes de entregar, ou seja, nenhuma delas poderia crescer. Todos trapacearam menos Ping Pong, e o rei sabia que a honestidade de Ping valia mais do que qualquer resultado. As formigas eram usadas como pontos de curativos. A formiga é colocada diretamente sobre a ferida e posicionada para que as mandíbulas prendam as duas bordas do ferimento. Quando ela morde e trava, o corpo da formiga é torcido e removido. Coitadinha da bichinha, gente. Restando apenas a cabeça e as mandíbulas, que funcionam como pontos de sutura. Mais e mais formigas são usadas dependendo do tamanho da ferida. E esses pontos improvisados ficam na pele até o corte se fechar sozinho. Deixa um like pra não precisar passar por isso. Se você arrancasse um pedaço do seu osso desse tamanho aqui, parece óbvio que um carro esmagaria ele fácil. Mas não, os ossos humanos são feitos com uma mistura super resistente de minerais, com uma proteína elástica chamada colágeno. E é essa combinação que deixa o seu osso absurdamente forte, fazendo com que apenas 1 centímetro cúbico de osso consiga suportar o peso de quase 5 carros. Seu corpo não é tão frágilzinho quanto você pensa não, meu filho. Isso aqui parece impossível, mas voa de verdade. Primeiro, coloque as moscas no congelador para que fiquem mais calmas e parem de se mexer. Depois, divida um palito de fósforo ao meio e cole um sobre o outro em formato de cruz. Pingue pequenas gotas de cola na asa, uma para cada mosca. Agora, cole as moscas pela barriga com todas apontando para a mesma direção. Em seguida, sopre o ar quente sobre ela. Quando as moscas acordarem, as asas irão começar a bater e as moscas irão voar até a casa de quem deixar o like. Esse homem tentou explodir um avião usando os sapatos. Nossa, que chulé! Ele tentou atear fogo no próprio sapato em pleno voo. Os comissários sentiram o cheiro de fósforo queimando e viram o que ele estava fazendo. Na hora, passageiros e tripulantes imobilizaram ele no chão e o sedaram. Quando checaram os sapatos, viram um pavio saindo de cada um. E dentro, haviam explosivos suficientes para derrubar o avião inteiro. Deixa o like se você acha que ele deveria ser preso. Uma bala perdida atravessou a parede e escolheu ela. Foi tudo tão rápido que o noivo não teve nem tempo para se mexer e protegê-la. Mas entre os dois, em cima da mesa, tinha um copo Stanley cheio de água com gelo. Em vez de acertar ela, a bala bateu no copo, fez faísca no metal e caiu no chão, salvando a sua vida. Se você ficar preso em uma sala com as paredes se fechando, entrar em pânico só piora tudo. Primeiro, procure qualquer botão, alavanca ou mecanismo que possa parar o movimento. Se não tiver nada disso, use o que estiver por perto para criar espaço entre as paredes. Qualquer objeto que seja já ajuda a aumentar a resistência e diminuir a velocidade. Agora, se tudo isso deu errado, a melhor opção é subir. Tente alcançar um ponto acima das paredes onde a pressão não chegue e esmague você. O parasita entra pelas brânquias e se prende à língua do peixe. Depois disso, ele corta os vasos sanguíneos da língua. Sem sangue, a língua morre e cai. Então, bizarramente, o parasita se fixa no pedaço que sobra e se torna a nova língua do peixe. Toda vez que o peixe come, o parasita come junto. E esse bicho esquisito fica ali, vivendo como se fosse a língua do peixe, até eu pescar o peixinho e tacar ele numa panela de óleo de sol. Imagine, você acorda e está pendurado num trapézio acima das nuvens. Eu vou cair! Provavelmente, você entraria em pânico na mesma hora, porque é tão alto que você não consegue nem ver o chão. Você não faz ideia de como chegou ali e quando olha pra cima não consegue enxergar onde as correntes terminam. Uma parte de você pensa, isso só pode ser um sonho, e se for um sonho é só se soltar e acordar. Mas a sensação é tão real que você decide não se soltar por precaução. As horas passam, os dias viram, o corpo exausto, os braços tremem e você obviamente tem medo de dormir e soltar sem querer. Mas o tempo tá acabando e não parece ter outra saída. E aí, o que você faria? Ele era criança quando enfiou uma peça de Lego no nariz. Então ela ficou presa e ele pensou que enfiando outra peça na mesma narina, elas se encaixariam e viriam para fora. Mas obviamente deu tudo errado. As duas ficaram presas. Então a mãe dele puxou a peça maior sem saber que uma peça pequena ainda estava presa lá dentro. E ela ficou ali por 26 anos. Durante esse tempo todo, ele sofreu com o nariz entupido, asma, apneia do sono, sem saber o real motivo. Até que um dia no banho, ele assoou o nariz e a peça simplesmente saiu depois de 26
26 anos de sofrimento. Se você tirar uma bala contra outra bala parada, a segunda bala dispara, mesmo que você colhe um alfinete na ponta e acerte o meio certinho, ela só dispara como se fosse um rojão pequeno. Agora, se essa bala parada estiver dentro de um cano e você repetir a mesma coisa, a pressão sem ter pra onde escapar se acumularia e a bala dispararia em linha reta exatamente como um projétil de verdade. Quando você leva pontos, o médico passa a agulha pela ferida e puxa para juntar as bordas da pele. Enquanto os pontos seguram tudo no lugar, a região inflama porque novas células começam a reparar o tecido. Depois disso, o corpo começa a produzir colágeno e criar tecido novo, formando a pele novamente. Ao mesmo tempo, novos vasinhos de sangue se formam para alimentar a pele que está se recuperando. Com o passar das semanas, a ferida é fechada e os pontos são retirados. Imagine acordar dentro de um caixão e perceber que você foi enterrado vivo. Hoje isso não acontece, mas no século XIX, caixões antigos foram encontrados com marcas de arranhões por dentro. E como isso causava um imenso pavor em toda a população, a solução foi colocar cordas dentro do caixão. Isso mesmo, cordas. Essas cordas ficavam presas até a superfície e conectadas a um sino. Então, se misteriosamente a pessoa acordasse debaixo da terra, bastava puxar a corda diversas vezes e o sino tocaria, avisando que ela ainda estava viva. Se você ficar preso no porta-malas de um carro, a primeira coisa é tentar encontrar a trava de liberação que brilha no escuro. Mas se você não encontrar, não precisa entrar em pânico, porque o porta-malas não é totalmente fechado, então não vai faltar oxigênio. Passe as mãos pelas laterais e tente achar alguma alça, isso pode soltar os bancos de trás. Se nada funcionar, chute uma das lanternas traseiras, mesmo que pequena, essa abertura já te permite pedir ajuda. Nessa armadilha de guerra, o soldado pisava numa ripa de bambu escondida e o peso acionava o mecanismo. Dentro da armadilha, havia uma bala posicionada sobre um prego. Quando o pé pressionava, o prego atingia a espoleta e então a bala explodia e era lançada de volta na direção do soldado. Se você apontasse uma espada para fora de um carro mirando numa árvore, a espada quebraria e sairia voando da sua mão. Agora, se essa espada fosse inquebrável, você teria uma empunhadura indestrutível e o seu corpo não se moveria. Nesse caso, toda a força iria para o carro e o carro pararia na hora ao bater na espada. Mas e se o carro não pudesse parar e fosse forçado a continuar andando? Então, a árvore teria que se partir ao meio. Mas e se a árvore fosse indestrutível? Sem quebrar, sem dobrar e sem parar, a energia não teria para onde ir. A pergunta é, isso liberaria uma onda de choque gigante como uma explosão ou algo ainda pior que nem a própria realidade consegue lidar? Quando um sapo pequeno entra na toca de uma tarântula, parece sentença de morte. Onde Jesus mora não há tristeza. Mas a aranha examina o sapo e se ele tiver os sinais químicos corretos, aí começa um romance. O sapo come formigas que poderiam destruir os ovos da aranha e em troca, a tarântula protege o sapo de predadores maiores. Vou te contar, viu, bobo? Até no reino animal os opostos se atraem. Se alguém pisar numa mina terrestre moderna, 3 pontas logo abaixo da superfície detectam a pressão. Isso faz com que libere um pino e ative um pavio. Então, a mina salta até a altura da cintura e logo em seguida ela explode. O invólucro se quebra e lança fragmentos de metais em todas as direções. Em 1970, um médico realizou um experimento extremo. Ele removeu a cabeça de um macaco e transportou para outro corpo. O macaco sobreviveu, acordou e conseguia ver e ouvir, mas a medula espinhal não pôde ser reconectada, fazendo com que o macaco nunca mais pudesse se mexer. E infelizmente, ele morreu após alguns dias. Mesmo surdo, Beethoven continuou compondo músicas. Ele mordia esse objeto metálico e o prendia ao piano. Então, as vibrações viajavam do objeto até a mandíbula e dali chegavam diretamente ao ouvido interno. Assim, o som ignorava o tímpano e chegava ao cérebro. Que doideira, não? Se uma pessoa perder a orelha, é possível criar outra. O médico retira a cartilagem da caixa torácica e o esculpe no formato de uma orelha. Essa cartilagem é colocada sobre a pele do antebraço, fazendo com que ela crie vasos sanguíneos e uma pele nova. E depois de pronta, a nova orelha é transferida para a cabeça. Se seus olhos saíssem completamente da cabeça, o que você enxergaria? Você não veria escuridão. Muita gente acha que seria tudo preto, mas não. Você simplesmente não veria nada. Como assim nada? É, nada mesmo. Nem breu, nem escuridão. Só o vazio. Seria como tentar enxergar com o cotovelo, porque sem entrada de luz o cérebro não recebe imagem nenhuma. Muita gente pensa que se você desse um tiro numa barra de ouro, a bala iria se desviar na hora. Mas o ouro não é duro, ele é macio. Quando a bala acerta, ela entra no ouro e a força de impacto se espalha por toda a barra. Então, ao invés de ricochetear, a bala vai perdendo velocidade, podendo atravessar o ouro ou ficar presa lá
lá dentro. Como um colete à prova de balas consegue parar uma bala? Quando uma bala atinge um colete à prova de balas, ela pode rasgar a primeira camada. Mas o colete é feito de inúmeras camadas de fibras super resistentes. Essas fibras seguram a bala e diminuem a força do impacto. Mesmo podendo causar hematomas ou fraturas, o colete impede que a bala atravesse a pessoa. Esse é um dos treinamentos mais assustadores do exército. Eles entram nesse túnel totalmente alagado. Primeiro passam os ombros e depois o corpo todo. Mesmo cheio de água, ainda sobra um pequeno pedaço para respirar. Mas só existe uma saída e eles precisam continuar avançando para não se afogar. Esse túnel de quase 3 metros faz parte do treinamento dos soldados. E um aviso para os recrutas está escrito acima: se você entrar, você morre. Quando um mágico serra a assistente ao meio, você espera ver sangue por todo lado. Mas isso não acontece, porque quando a caixa é colocada, ela bloqueia a visão dos pés para a plateia. Em poucos segundos, a assistente levanta as pernas e encaixa todo o corpo na primeira metade da caixa. Ao mesmo tempo, os pés que aparecem do outro lado não são dela. São pés falsos controlados à distância. Então a serra desce e parece que ela está sendo cortada ao meio com os pés se mexendo, mas a serra nunca nem tocou nela. Ela estava pegando algo numa caixa de doações quando alguém empurrou ela por trás. A porta pesada bateu e ela caiu lá dentro. Essas caixas só abrem pra dentro, então depois que você cai, a porta trava sozinha. Não tem maçaneta, não tem trinco, só metal liso e paredes altas demais pra escalar. Ela gritou por ajuda, mas ninguém a ouviu. Então por 3 dias ela ficou encolhida ali dentro, em cima de roupas velhas sem ter comida e água, até que alguém ouviu os gritos e chamou os bombeiros. E o mais assustador é que já era a 3ª vez que isso acontecia com ela. Durante uma cirurgia, um médico marcou as próprias iniciais no fígado de uma paciente usando um laser. Depois disso, ele costurou tudo e fingiu que nada aconteceu. Uma semana depois, o fígado começou a falhar, então a paciente voltou ao hospital novamente, mas foi atendida por outro médico. Nos exames, ele encontrou as iniciais marcadas dentro do órgão. O cirurgião confessou e descobriram que não era a primeira vez que ele marcava um paciente. Depois disso, ele perdeu a licença médica, mas eu ainda acho que ele deveria ter sido preso. Às vezes, algumas cobras começam a comer a própria cauda. Isso acontece quando elas estão muito estressadas. Nesse estado, elas ficam muito confusas, a ponto de confundir a própria cauda com uma presa. Então, o instinto de comer fala mais alto. E se a cobra engolir demais, a cauda pode ficar presa no intestino. E isso causa uma obstrução grave que muitas vezes leva à morte. A bala acertou um ponto que deveria ser fatal, mas mesmo assim ele continuou de pé. Não há ferro! Isso porque no bolso do paletó ele carregava um discurso grande dobrado e um estojo de metal de óculos. Então, ao atravessar esses objetos, a bala perdeu velocidade. Isso foi o suficiente para não atingir os pulmões. Então, mesmo ferido, ele continuou falando e terminou um discurso de 90 minutos. Se 2 balas se colidirem no ar, o normal é que elas se quebrem com o impacto. Mas em casos raros, acontece outra coisa. Se forem feitas do mesmo material e nas condições certas, o calor e a pressão da colisão são tão fortes que as balas se fundem. Então, ao invés de se estilhaçarem, elas viram um único pedaço de metal. Quando uma cobra tenta comer algo muito grande, ela consegue abrir a boca inteira. Isso acontece porque os ossos da mandíbula não são presos ao crânio. Eles são ligados por ligamentos flexíveis que esticam e se movem. Então, depois que a cabeça da presa entra, os músculos fortes da cobra se contraem em ondas. Então, esses movimentos empurram o animal do esôfago até o estômago. Em uma queimadura muito grave, o médico precisa remover toda a pele. Depois disso, ele retira a pele saudável de outra parte do corpo, como as costas, por exemplo. Essa pele é colocada sobre a área queimada e costurada no lugar. Com o passar do tempo, ela se liga à pele ao redor e cria novos vasos sanguíneos. Assim, a nova pele consegue sobreviver. Quando um som entra no seu ouvido, ele bate no tímpano e faz ele vibrar. Essa vibração passa por um ossinho pequeno que aumenta o som. Depois disso, ele chega num órgão em formato de caracol cheio de líquido. Lá dentro, existem milhares e milhares de pelinhos minúsculos. Quando o líquido se mexe, esses pelinhos transformam a vibração em sinais elétricos. Então, esses sinais vão para o nosso cérebro, que entende tudo isso como som. Uma única bala foi disparada contra o carro de John Kennedy, presidente dos Estados Unidos. Ela entrou pelas costas, saiu pela garganta e continuou. Depois, atingiu o governador, quebrou uma costela, atravessou o peito e quebrou um osso do pulso. Por fim, a bala ficou presa na coxa do governador. No total, uma única bala causou 6 ferimentos. E o mais estranho é que ela foi encontrada quase intacta. E até hoje, muita gente diz que essa trajetória simplesmente não faz nenhum sentido. E isso levanta a dúvida de que, será que foi mesmo uma única bala? Um fazendeiro estava cuidando dos animais quando uma de suas vacas acabou o derrubando num monte de esterco. Na queda, ele quebrou o quadril, então não conseguia se mexer
correr, muito menos pedir ajuda. Por 5 dias, ele ficou caído no chão, pegando sol forte de dia e frio à noite. Mas ele não ficou sozinho, uma de suas cabras o encontrou e ficou ao seu lado. À noite, ela se deitava perto para manter ele aquecido. Sem comida e água, o homem foi ficando fraco, mas a cabra deixou que ele a ordenhasse numa garrafa velha, e foi isso que manteve ele vivo até o resgate. Ele jura que não teria sobrevivido sem a ajuda dela. Deixa um like pra cabrinha salvadora aí, meu filho. Uma criança caiu num poço estreito no quintal de casa, e então ela ficou presa a quase 7 metros de profundidade. Por 56 horas, os socorristas trabalharam sem parar. Eles cavaram um poço ao lado e um túnel para alcançar a criança. Então, no meio do resgate, sem saber se ela ainda estava viva ou não, surge uma esperança, porque eles ouviram a menina cantando Ursinho Puff, o que significava que ela ainda estava viva. No final, um paramédico desceu e conseguiu puxá-la em segurança. E então, a pequena Jéssica virou um símbolo de esperança no mundo inteiro.